Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor, meus irmãos. Na oportunidade de hoje, dando continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, no primeiro trimestre de 2026, agora já na nossa segunda lição, dentro do tema parábolas, que nós iniciamos na semana anterior e damos agora a continuidade. Tendo como tema a nossa segunda lição, a parábola do semeador. Seguindo o nosso texto áureo, está escrito lá em Mateus, no capítulo 13, no verso de número 23, que diz assim: "Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Dentro agora da nossa leitura bíblica, nós temos o nosso texto em Mateus mesmo, capítulo de número 13, do verso de número 1 até o verso de número 9, que passamos então a ler. Assim diz a Escritura Sagrada. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E nessa leitura, que já faz parte da nossa parábola aí do semeador, nós precisamos retomar a lição anterior, quando nós vimos os cuidados para nós entendermos as parábolas e como alerta para nós, nos nossos 5 tópicos lá descritos, para nós verificarmos o contexto, a verdade principal, os pormenores, tomar os cuidados de não explorar em demasia,
bem como não estabelecer uma posição doutrinária e uma aplicação pessoal. E que nós podemos, então, desde a leitura, que nós vamos ver que há essa descrição nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é que Jesus, então, saindo de casa, com uma descrição aqui de Mateus, e indo então à beira do mar, ajuntou-se muita gente. Na outro evangelho, ele descreve de outra forma, de pessoas de várias cidades se congregaram para ouvir Jesus. É quando então ele sobe no barco e para ensinar ou para trazer ensino a essas pessoas. O destaque então que nós temos que ver, e vamos na medida do desencorrer da lição, é buscar qual é a verdade principal e por ela então navegar para nós chegarmos ao fim da lição com a aplicação pessoal, que é importante para as nossas vidas. Seguindo a lição, meus irmãos, o nosso roteiro está baseado, conforme o costume, iniciamos na introdução e os nossos 3 tópicos, que assim estão descritos. No primeiro, o semeador e a semente. No segundo, a semente à beira do caminho e nos pedregais. E a terceira, a semente entre os espinhos e em boa terra, fechando então a lição com a nossa conclusão. Dando início então à nossa introdução, seguindo o nosso material de classe, que já está em posse aí dos senhores, vamos assim então iniciar a leitura. Iniciamos o nosso estudo das parábolas na lição anterior, na qual vimos os motivos do mestre falar em parábolas. Ficou claro que o véu sobre os mistérios de Deus é retirado ou colocado conforme a disposição do coração daquele que ouve. Ao quebrantado e contrito é dado conhecer os mistérios de Deus, enquanto aquele que ouve de mau grado, eles são encobertos. Seguiremos agora no estudo das diversas parábolas proferidas pelo mestre, começando pela parábola do semeador. E só para nós lembrarmos da lição anterior, por que Jesus falava em parábolas, é o que nós temos essa resposta bem clara no Mateus capítulo 13, no verso de número 11. Jesus respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Justamente, nós vimos no decorrer da lição que muitos estavam ouvindo Jesus, mas com zombaria, de mau grado, ou até mesmo não com interesse em ouvir realmente o que Jesus tinha a ensinar e aplicar em seus corações. Então, a estes que não tinham boa vontade, não tinham bom grado, não tinham interesse, era vedado então esses mistérios do reino de Deus assim colocado. Porém, nós vemos, inclusive no livro de Marcos, que a própria parábola do semeador não está só os discípulos com Jesus, quando Jesus então descortina o seu significado e traz a sua explicação. Mas tinha outras pessoas também participando desse banquete espiritual. Dando sequência na nossa introdução, nós temos o texto. Como Jesus contou frequentemente por parábolas histórias sobre os acontecimentos do dia a dia, que ele usava para ilustrar verdades espirituais. Uma das mais importantes dessas parábolas é aquela registrada em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas no capítulo 8. Justamente que nós estamos citando nesses versos é a parábola do semeador. Esta história fala de um lavrador que lançou as sementes em vários lugares com diferentes resultados, dependendo do tipo do solo. Aqui só uma observação importante para nós nessa lição. A mensagem principal, o foco principal, está justamente no tipo de solo. Se nós voltarmos nos nossos
cuidados para nós entendermos as parábolas, é justamente a nossa verdade principal. Todo o enredo em volta é justamente para apoiar ou para dar contexto a essa colocação. Seguindo também, ainda no segundo parágrafo da nossa introdução, assim está escrito: a importância desta parábola é salientada por Jesus em Marcos capítulo 4, no verso 13. Não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? Jesus está dizendo que esta parábola é fundamental para o entendimento das outras. E também uma das únicas que Jesus explicou especificadamente. Precisamos meditar cuidadosamente nessa história. E é o que nós procuraremos, então, desenvolver ao longo da lição, a parábola do semeador e destacar os seus pormenores no sentido do seu conteúdo, que é importante nós assim frisarmos. Agora, iniciando o nosso tópico primeiro, o semeador e a semente. No nosso primeiro parágrafo, nós temos assim então descrito: nas palavras de Cristo, eis que o semeador saiu a semear. Está retratada a função do semeador. Cabe a ele lançar semente na terra. Sendo a semente a palavra de Deus, podemos entender que o semeador tipifica os discípulos de Cristo, aos quais não cabe escolher o tipo de terra para plantar. Eles não sabem onde a semente frutificará. Por isso devem plantar em todo tempo e em todo tipo de solo. É o que nós temos registrado também em Eclesiastes, mais para frente a gente volta. Ao semeador não é dado destaque, nem seu nome é citado, apesar de estar fazendo uma tarefa muito importante, não é ele que deve aparecer. Vamos parar aqui e clarear um pouco essa parábola. Nós temos aí os personagens, que é justamente o semeador, a semente e a terra, que vai ser então semeada. Observe que nessa parábola, o semeador e a semente não está em destaque, não é o foco da nossa lição para aplicação, não é a mensagem principal, apesar da sua importância, da sua relevância, mas não é o foco principal da parábola. E sim, o tipo de solo, a terra que vai ser então cultivada ou semeada. Entretanto, o que nós temos em destaque, e podemos ler lá em Eclesiastes, em seu capítulo de número 11, para dar uma clarificada justamente a partir do verso 1, Eclesiastes capítulo 11, verso 1 ao verso de número 6, onde está escrito assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então aqui vai tão somente a nos clarificar que o semeador ele tem a função de semear. Até o destaque que o nosso escritor dá, não é citado o seu nome justamente porque dá não importância no contexto atual, tá certo? E se refere, nós vemos na descrição da parábola, que é justamente os que levam a palavra, levam o evangelho de Cristo. Este é o semeador. E a estes
A missão importa que pregues o Evangelho. Ou que nós temos também, no final do livro de Marcos, ide por todo mundo, pegai o Evangelho a toda criatura. Essa é a ordem, esse é o mandamento de Deus para o semeador. Abrindo também a palavra em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, nos versos 6 e 7, nós temos Paulo assim dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E ele continua também no verso de número 8, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Apesar da importância e o mandamento de levarmos a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus, não é o foco da nossa palavra, tá bom? Da nossa parábola, no momento. Dando sequência, voltando aí ao nosso texto, assim está escrito, agora da semente. A semente é a palavra de Deus, disse Jesus. Esta semente é de tal natureza que, embora às vezes não produza fruto, sendo como a chuva que cai do céu, sempre produzirá efeito. Não importa quão duros são os corações daqueles que ouvem a palavra. Uma vez que foi enviada por Deus, ela prosperará. Sempre será manifesto o bom cheiro de Cristo. Para alguns, na salvação, e para outros, será na condenação. E fica bem claro que a palavra vai produzir efeito. E nós temos essa descrição, e gostaria também de abrir com os irmãos em Isaías, no capítulo de número 55, nos versos aí 10 e 11, conforme está destacado na nossa lição, que assim diz a palavra: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Então, o efeito virá. Qual efeito? O nome de Deus será glorificado. Em quê? Aí é o que nós temos destacado lá em 2 Coríntios, no seu capítulo de número 2, e no verso 14, quando diz: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, e na presença de Deus. E é o que justamente nos faz estremecer. Mas atentam então que o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem, ela será eficaz, porque o Evangelho foi assim então semeado. Aos que de bom grado receberam a palavra, salvação; as que rejeitaram, a condenação. Mas a palavra foi semeada e produziu o efeito que ela tinha que produzir. Então, apesar de não ser o foco principal, cabe esse destaque do semeador e também da semente, sendo o semeador os que propagam o Evangelho de Cristo Jesus, e a semente é a poderosa palavra de Deus que tem poder
para salvar, para transformar o homem. Dando sequência, meus irmãos, agora estamos no nosso segundo tópico do nosso roteiro, a semente à beira do caminho e nos pedregais. Notemos então que nós temos 4 tipos de solo. E a partir então desse tópico 2, nós já vamos estudar os 2 primeiros aqui descritos, tá? Sendo o primeiro deles à beira do caminho e o segundo nos pedregais. Voltando para o material de sala, nós temos então descrito no nosso primeiro parágrafo. Na parábola, o primeiro lugar em que a semente cai é à beira do caminho. Jesus diz que vieram as aves e comeram-na. Isto representa as pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem, e por isso o maligno arrebata o que foi semeado. Segundo o contexto da lição anterior, não entendem a palavra as pessoas que ouvem de mau grado, cujos corações estão endurecidos, e por estarem seus corações endurecidos, não examinam ou examinam superficialmente o que ouve. E é o que eu gostaria de justamente ler com os irmãos a parábola e a explicação. Quando nós temos no capítulo 13 aí de Mateus, no verso número 4, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Mas a sua explicação que Jesus fala lá no nosso verso de número 19, o que nós temos é: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então o que nós temos, e a gente às vezes até usa aí essa expressão, entra por um ouvido e sai por outro. Não dá atenção, não dá o devido valor à palavra de Deus, que tem poder sim para a salvação. Porém, esse coração endurecido, ou essa desatenção, ou desvalorização da palavra, faz com que o seu poder ou o seu efeito não seja percebido. Perde-se então a oportunidade de entendimento, de transformação e de salvação, que seria então colocado no poder que esta palavra tem. Então, essas pessoas, que nada mais é o terreno, representam as pessoas da beira do caminho, são essas que não dão então o seu devido valor. Essa terra que não produz ou que não frutifica, não dá para se semear, a semente não tem a eficácia que deveria, não por culpa da semente, mas por culpa do solo, por culpa do coração endurecido do homem. Seguindo ainda no nosso parágrafo, em contraposição, podemos citar os habitantes de Bereia, que examinavam e comparavam as Escrituras, e também uma característica do animal puro citado na lei, aquele que rumina. O que nós temos que destacar aqui é que Paulo, enquanto estava ensinando a igreja de Bereia, os bereanos iam lá para a Escritura para confirmar se era isso mesmo. Interessante é que Paulo não fica aborrecido, não se sente constrangido, não. Ele exalta a atitude da igreja, de interesse e também o cuidado da verificação se a palavra realmente é assim que está escrito, o que Deus assim nos ensina, a preocupação, o temor para com a palavra de Deus. O outro exemplo, o animal puro, das exigências, das características que tinha um animal puro, era justamente o ruminar, que é a característica de novamente trazer à memória o que foi ensinado e não ficar só naquele momento. O animal mastiga, engole, depois volta e novamente tirar o máximo de conteúdo, o máximo de nutrientes possíveis. Assim, deve ser o que examina ou o que tem a vontade, o bom interesse nas Escrituras. Sempre trazer à memória, sempre buscar
o que a palavra nos ensina e aplicar nas vidas. Dando sequência, então, o nosso segundo parágrafo, nós temos o segundo tipo de terreno em que a semente é lançada é entre os pedregais, que nasce logo, mas, por não ter raiz, é secada e queimada pelo sol. Jesus explica que são as pessoas que recebem a palavra com alegria, mas são de pouca duração e logo se ofendem por causa da perseguição. É o que nós temos, e eu gostaria de ler com os irmãos justamente aí no nosso capítulo de número 8 de Lucas, no verso de número 13, quando ele diz: e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Meus irmãos, entre os pedregais é o que nós vemos a falta de constância, ou a falta de firmeza. E justamente o que está descrito, apesar de receber com alegria, não tem a força ou a manutenção dela. A gente usa até a expressão, muitas vezes, é crente casquinha de ovo, né? Justamente que se sensibiliza por qualquer coisa, mas sendo que, na verdade, a palavra deve ser o principal e gerar em nós essa estabilidade, essa segurança. Mas continuando no nosso texto, caracteriza o tipo de pessoa que ingressa na fé com grande entusiasmo, mas não se dedica a crescer na fé, não deseja ardentemente o leite capaz de produzir o crescimento, não se compromete, não cria raízes, não se dedica ao estudo da palavra, à oração e à comunhão dos santos. Por isso, é presa fácil para todo tipo de doutrina. E aqui nós vemos que justamente em vários textos bíblicos, Deus destacando que o povo dele foi destruído porque faltou o conhecimento, ou não deu atenção ao conhecimento. E o conhecimento de Deus, justamente, ele entra nesse pacote de estudo da palavra, de oração e de comunhão. Sem essas três, o crente não se firma, ou não cria raízes, ou não cria resistência. E quando vem as lutas, e que nós bem sabemos, as lutas virão, que o próprio Jesus chega a nos dizer: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim a Bíblia é repleta então de detalhes, de exemplos, justamente nessa necessidade de busca, de crescimento. Quando então nós vemos um dos discípulos, Pedro, se não me falha a memória, crescer na graça e no conhecimento. Em Efésios também, Paulo chega a escrever: aquele que começou a boa obra aperfeiçoará, justamente nessa necessidade. E abrindo em 1 Pedro, em seu capítulo de número 4, nos versos 12 a 14, que estão escritos assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E me traz à memória agora também o fato que aconteceu lá, descrito em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 5, quando então os discípulos são impedidos,
ou têm a ordem para não falar de Jesus. Mas eles falam, importa, nós obedecemos a Deus. E continuam pregando o Evangelho, quando então eles são submetidos a cadeias, açoites. E o interessante na sequência é que ao invés deles ficarem tristes ou chateados com o acontecido, não. Eles ficam regozijantes de serem dignos, achados dignos de participar das aflições de Cristo Jesus. E da mesma forma devemos ser nós. Porém, a terra ou as vidas das pessoas que nós podemos comparar como os pedregais, justamente não possuem essa firmeza, não possuem esse comprometimento com a palavra de Deus. E para finalizarmos esse tópico, abrindo em Efésios capítulo 4, no verso de número 12, nós temos então, 12 até o 14, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui, justamente, voltando aos pedregais que não têm firmeza quando chega a tribulação, e ela chegará, as aflições vão passar pela vida de todo o cristão, justamente lhes falta essa constância. Então é levado por qualquer vento de doutrina, ou até mesmo o desânimo bate à porta, porque não conhece ou não tem o seu fundador da sua fé. Como Paulo chega a dizer, porque eu sei quem tenho crido. Passo por prisões, açoites, apedrejamentos e até morte, mas ele passou por tudo isso, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Ou também na vida de Jó, quando passou por aquelas aflições na sua vida, na sua carne, nos seus bens, na sua família, porém, ele em alto bom som brada, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Isso falta na vida do que é comparado aqui aos pedregais. Dando sequência, meus irmãos, agora já no nosso terceiro tópico, a semente entre os espinhos e em boa terra, indo para o nosso texto de classe, assim está escrito. Jesus explica que a semente que cai entre os espinhos é sufocada. E é sufocada são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam, ficando infrutífera ou fruto não perfeito. Aqui estão representados os de coração dobre, que querem servir a Deus e ao mesmo tempo desfrutar de tudo que o mundo oferece. Na lição anterior, nós destacamos a palavra do rico e do Lázaro, onde justamente Jesus ensina ou traz a correção a respeito da avareza dos fariseus. E destaque, fica bem claro, os que querem amar este mundo sofrerão a condenação. Mas os que amor ao Evangelho entregam a sua vida, esses receberão o galardão, os céus, a morada celestial. E aqui novamente o que nós temos é que quando a semente, a palavra de Deus, cai em meio aos espinhos, na terra onde há esses espinhos, que é representado aí nas vidas das pessoas, onde o efeito que tem, apesar dela crescer, apesar de criar, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas, conforme está descrito em Mateus, sufoca, fazendo com que ela fica infrutífera ou
o que nós vemos na descrição de Marcos, no capítulo de número 4, é fruto não perfeito. Eu gostaria de destacar isso com os irmãos, abrindo lá em Marcos, no capítulo 4, no verso de número 18, quando nós temos: e os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. O interessante é que nós temos, inclusive, exemplos bíblicos disso. Quando Jesus, então, mandando João escrever às igrejas da Ásia, temos a igreja de Laodiceia, no capítulo de número 3 de Apocalipse. A partir aí do verso 15, lê somente os dois versos, 15 e 16, quando diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos parar por aqui. E segue a descrição da característica dessa igreja que nós temos que tomar cuidado e trazer justamente para a parábola, onde há essa mistura de evangelho com coisas mundanas. Nós entramos nesse perigo de sermos terra entre espinhos, ou como dito lá em Apocalipse, a igreja morna. Morna é justamente que tem o fervor, ou deveria ter o calor do evangelho com a frieza do mundo. Quando se mistura, fica morno. Mas a sentença de Deus ao morno é: vomitar-te-ei da minha boca. E dá um destaque: quem deras fosse quente e quem deras fosse frio. Justamente que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos agradar um em detrimento do outro. E na conclusão é: não podemos servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Ou até mesmo que nós lemos em Marcos, as outras demais coisas que nos cercam nesta vida, onde o escritor chega a dizer que a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, é que faz então um homem desviar-se de Deus, ou sair dos caminhos de Deus e ser caracterizado então como esse tipo de solo que é entre os espinhos. Seguindo o nosso material, conhecem de Deus o suficiente para desejar o céu, mas não o suficiente para abandonar o mundo. Querem servir a Deus e a Mamon, o que é impossível. O amor às riquezas tem levado muitos a cair em diversas armadilhas e ao suicídio na fé. E é justamente o que é colocado também no Evangelho de fruto não perfeito. E cabe aqui um destaque, justamente porque nós vemos no ensino de Jesus mais para frente, onde ele fala, a volta de Jesus no juízo final: vinde benditos ou ide malditos. É quando então alguns vão chegar e falar: mas Senhor, no teu nome fizemos isso e aquilo outro, no teu nome profetizamos, no teu nome fiz isso. E a palavra de Deus será: apartai-vos de mim que não vos conheço. Então, apesar de ter crescimento, apesar de conhecer o suficiente para desejar o céu, o seu fruto não foi perfeito, porque deixou as outras coisas dominarem o seu coração. Como nós temos também em 2 Timóteo, vamos lá abrir no seu capítulo de número 2, e os versos de número 4 a 7, quando diz: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida,
a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. O interessante aqui é que ele justamente coloca essas duas situações, tanto da infrutífera, que não produz frutos, quanto que não produz frutos perfeitos. Que no caso aqui do texto, ele usa a expressão, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então há necessidade de nós trabalharmos ou produzirmos frutos, e essa colocação que João Batista vem colocando, frutos dignos de arrependimento, ou frutos de salvação, de verdade, onde no julgamento do nosso Deus não vai ter nada obscuro ou nada escondido, mas tudo ficará em claras. E Deus conhece, né? Faz a divisão da alma e do espírito, sabe as intenções do coração, dos pensamentos, se nós estamos sendo verdadeiros na obra de Deus, ou se nós estamos fazendo a obra de Deus até mesmo, mas de outras formas ou com outros interesses. Deus irá nos julgar. E o que nós temos aqui entre os espinhos é justamente esse destaque. A necessidade de nosso fruto ser um fruto perfeito, em verdade, que exprime justamente, seja o extrato do nosso coração, as obras, os frutos, o desejo, na dedicação, na boa vontade, no fazer, no trabalhar, tudo isso para a glória de Deus, e não para a nossa glória, ou não para questões meramente sociais, ou por questão de status, não, mas em espírito e em verdade. Seja assim os nossos atos diante de Deus. Abrindo também em 1 Timóteo, no seu capítulo de número 6, no verso de número 10, onde está escrito: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, por causa do dinheiro, as pessoas distorcem a verdade. E nós vemos Paulo escrevendo também a Timóteo, no capítulo de 4, que muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E o apostatar é justamente escolher o caminho errado, sabendo que a palavra diz, como uma sentença direta: fazer isso é bom, não fazer aquilo é mal. Porém, o homem, por interesses, escolhe o mal, e muitas vezes colocando como sendo palavra de Deus. E aí nós temos diversos exemplos nas Sagradas Escrituras, no bom conduzir, no bom falar, mas os homens na atualidade vêm e distorcem. Um exemplo típico, claro, simples: segundo casamento é adultério. Devem os homens, não é bem assim. Se nós folhearmos a Bíblia, está bem claro, não tem. Mas apostata da fé, para agradar um segmento ou um, não. Pecado continua sendo pecado, iniquidade continua sendo iniquidade, e os que praticam tais não herdarão o reino dos céus. E se nós voltarmos então à expressão desses cuidados dominarem a vida do cristão, né, que é caracterizado aqui com a semente entre os espinhos, o cristianismo passa a ser tão somente uma filosofia de vida. E é que Paulo vem então combatendo em 1 Coríntios, capítulo de número 15, quando ele diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, aí vem a expressão: somos os mais dos miseráveis de todos os homens. Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, tem poder para nos levar ao céu,
para desfrutar da eternidade nas mansões celestiais, estar com Deus, desfrutando da presença de Deus, e escolhemos os prazeres passageiros e enganadores deste mundo. Onde volta a expressão, as concupiscências dos olhos, as concupiscências da carne e a soberba da vida, que são justamente os frutos da carne, o que a carne deseja, ou que os espinhos que aqui colocado na parábola vai destacar num homem que assim procede. Dando sequência, agora voltando ao nosso texto de classe, no nosso segundo parágrafo, nós temos: por último, diz Jesus que a semente que caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro 30. A explicação fala daquele que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Vemos que o primeiro requisito é que a palavra seja ouvida e compreendida, o que só é concedido a corações quebrantados que ouvem de bom grado. Vamos abrir lá em Lucas 8, no verso de número 15, quando nós temos a expressão: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto, verdadeiro e bom, e dão fruto com perseverança. Aqui a gente precisa destacar justamente esses pontos. A boa terra, quando a semente é então lançada na boa terra, nas nossas vidas, primeira coisa que é necessário é dar ouvidos, ouvir e compreender. É quando então nós vemos na Escritura, Paulo chega a dizer, e ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra tem que encontrar guarida e ela tem o seu efeito através da transformação do homem. Evangelho sem transformação não é evangelho. Começa então o poder da palavra na transformação do homem, onde o salmista chega a dizer: guardei a tua palavra para eu não pecar contra ti. Isso que nós devemos fazer. Quando nós ouvimos, entendemos o que a palavra nos diz, agora nós temos que ter o zelo, guardar e fazer os nossos passos, ou a nossa caminhada, conforme a palavra que nós assim recebemos, que nós assim compreendemos, e andar por ela. E na sequência, o que nós temos descrito, a necessidade de coração quebrantado, de bom grado. Só tem coração quebrantado de bom grado aquele que justamente está disposto a ouvir a palavra e aplicar em seu coração. É que nós temos então sede também cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Porque se nós ouvimos e não aplicamos na vida, não há o efeito. Não há o que ser assim destacado. Mas seguindo, no nosso terceiro parágrafo, devemos tomar cuidado com a expressão boa terra, para não atribuirmos o mérito àquele que é alcançado pela palavra. Não, o mérito não está no solo, o mérito está na semente, porém a parábola dá destaque ao solo, que é a nossa vida, que nós precisamos receber essa palavra, mas o efeito não depende de nós, depende da palavra, que a semente é que vai germinar, a semente é que faz crescer a árvore. O poder da vida está na semente e não na terra. Não desfrutamos de bênção alguma por obra nossa. Tudo é pela graça. E nós temos isso bem descrito em Efésios, no seu capítulo de número 2,
no verso de 8 a 10. Quando diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, o solo, se gloriar em si mesmo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quem salva é a palavra, quem tem poder de transformação é a palavra. Então o que cabe a nós? É sermos ouvintes fiéis, a darmos ouvido, e o dar ouvido é cuidar, é zelar para que a palavra seja cumprida na nossa vida. Então, ao conhecermos, ao sermos expostos pela palavra, é sempre dar atenção. Por isso, desde criança, nós somos ensinados na igreja a justamente, no momento da palavra, dar atenção ao que está sendo falado. Vai cantar? Cantar não é palavra. Claro que é palavra. Verifica o que você está cantando. O que você está expressando através da música. É importante de nós verificar o conteúdo. Que no conteúdo, e esse sendo verdadeiro, era em nós, a boa semente germina. Dando sequência, agora, no quarto parágrafo, nós temos então assim descrito no nosso material. Finalmente, vemos que o Senhor Jesus coloca 3 quantidades que a terra boa produz: 100, 60 e 30, conforme lemos na parábola. Com isso, vemos que há diferenças no frutificar. Nem todos produzem na mesma quantidade, mas todos os que são alcançados pela palavra, consequentemente, darão frutos. Certamente, a árvore boa dá bons frutos, e pelos frutos serão reconhecidos aqueles que são do Senhor. Aqui está. Por mais aí que nós temos essa expressão 100, 60 e 30, é tão somente para diferenciar. Que não importa, até mesmo com o cuidado dessa palavra, a quantidade de trabalho, mas é o trabalho que foi colocado em nossa mão para fazer. Se nós formos ver o ladrão da cruz, qual que foi o trabalho dele? É dar testemunho na crucificação e reconhecer que nele havia a condenação e que Jesus poderia assim então transformar a sua vida, mudar a sua situação. Ele creu em Jesus e reconheceu os seus atos. Agora é o que Paulo chega a dizer: morrer é lucro, é ganho. Mas se na carne estou, ou se permaneço em vida, o meu viver seja Cristo, para trabalhar e para ser útil na obra de Deus. Ou, colocando aqui na nossa palavra, é para dar frutos. Quer seja 10, 20, 30 anos, é 10, 20, 30 anos dando fruto. Quem sabe num dia, nesse dia dá o fruto assim então colocado. Mas o importante, o fato, o destaque é que todas têm que dar frutos. É o que nós precisamos colocar no nosso coração e buscar de Deus é em que eu posso ser útil. Ou onde eu preciso atuar, o que o Senhor está precisando para eu frutificar. Porque não vem da capacidade, porque quem capacita é Deus. Então somente nós precisamos ser o atalaia. Onde que Deus está precisando? E assim Deus vai nos enxertar na brecha, ou nos colocar para fazer. Ou como Isaías também, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está perguntando, ou Deus está procurando ceifeiros, Deus está procurando trabalhadores para a sua obra. A boa terra, então, se prontifica. Eis-me aqui. O que o Senhor quer fazer? E assim, com certeza, nas mãos de Deus, daremos muito fruto. Abrindo, então, o Evangelho
de João, escrito por João no seu capítulo de número 15, nós temos então a expressão do verso de número 4, quando ele diz, 4 e 5, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E no verso de número 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Então está aqui a condição. Sou crente aprovado? Então tem fruto. A boa terra sempre produzirá frutos nas mãos do Senhor, porque Ele é a videira e nós somos a vara. Ou também o texto colocado em 2 Pedro, no capítulo 1, e os versos de número 5 a 11, quando assim diz a Escritura: e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós também vimos em Efésios. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. E aqui, Pedro então coloca para nós, passo a passo, irmos crescendo na graça e no conhecimento, no amor, na diligência, nas boas obras, e assim por diante. Quando ele chega então a dizer, tendo e aumentando isso, é impossível nós não darmos frutos. Impossível. E dá o destaque lá do verso de 10, onde ele até com redundância, ele fala, nunca, jamais tropeçareis. Justamente porque que está se firmando, é quando a árvore então com as suas raízes consegue então captar os nutrientes, ter o crescimento, né, que é o poder da palavra, e no poder da palavra, então, gerar os frutos. Dando sequência, então, meus irmãos, agora finalizou o nosso terceiro tópico, indo para o nosso material, já na nossa conclusão. Na parábola do semeador, vimos as diferentes operações da palavra de Deus, quando ela é semeada. Sabemos que ela sempre produzirá efeito. Cabe agora a nós nos dedicarmos e pormos o conhecimento em prática. Uma boa medida para começarmos é nos questionarmos sinceramente: que tipo de solo temos sido ao recebermos a palavra de Deus? Quais frutos temos produzido? Então vem aqui o examine-se, pois, o homem a si mesmo, mediante a explanação da palavra. E o descrito aqui na mensagem principal, que é os 4 tipos de solo, seja ele em meio ao caminho, ou em pedregais, ou em espinhos, ou em boa terra. Qual solo somos nós? Ou quanto temos dado valor a essa palavra que tem poder de transformação e para a salvação do homem? E no mais,
a pergunta final: quais frutos temos produzido? É quando o hino que nós cantamos frequentemente: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Que nós então venhamos a dar valor a esta palavra e produzir os frutos. Então, meus irmãos, agora nessa segunda lição, a parábola do semeador, nós passamos pela introdução, os 3 tópicos típicos: o semeador e a semente à beira do caminho e dos pedregais, o segundo tópico, e o terceiro, a semente entre os espinhos e em boa terra, finalizando com a conclusão com as 2 questões importantes para a nossa vida. Fechando então o nosso texto áureo: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Que Deus os abençoe e dirija em cada sala de aula, que a palavra de Deus encontre guarida em nossos corações. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.